Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês 11 lugares que vocês podem visitar em Paris gratuitamente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas minhas redes sociais e não esquece de deixar o seu like e comentar aqui o que é que você quer ver como conteúdo nesse canal, que isso é muito importante para mim. Esse vídeo de hoje é um pedido de conteúdo do Paulo. Ele pediu para mim gravar sobre lugares que vocês poderiam visitar na França com baixo custo e de graça. É claro que são monumentos históricos, alguns deles foram feitos antes do século XV, então é uma riqueza de detalhe, de história, a construção é muito linda e caso vocês queiram, tem sim a possibilidade de vocês pagarem o ticket e entrar para fazer a visita completa. Mas se você não quiser, já na frente de cada monumento tem uma placa explicando quem ordenou a construção, quando foi feito, como foi feito, o porquê. Então vale muito a pena. Tem uns parques bonitos para vocês tomar um vinho, fazer um piquenique. Já se inscreve aí, deixa o seu like para valorizar o conteúdo, que esse conteúdo vai valer muito a pena, tá bem? Eu separei algumas fotos, enquanto eu vou narrando aqui um pouquinho sobre cada monumento, eu vou passando a foto aqui na frente para vocês dando uma olhada. O nosso monumento número 1 é o Château de Fontainebleau, um dos maiores palácios reais franceses já construídos. Ele fica localizado a 1 hora de Paris, no setor de Sena e Marne. A sua construção foi iniciada no final do século XII, onde ele era muito usado pelo rei Luís VII, mas os seus momentos de glória começariam mais para frente com o rei Francisco I, que iniciou seu reinado em 1515, no século XVI, e foi o grande responsável por trazer o Renascimento na França. Após essa época foi feita uma grande reforma e o palácio ficou muito luxuoso. É um castelo bem grande, muito bonito. Lá fora tem todas as informações da história do castelo e tem um parque lindo para vocês caso queiram fazer piquenique. Vale super a pena conhecer esse monumento de graça. O nosso monumento número 2 é o Château de Vincennes. É um castelo forte real francês com a maior torre da Europa de 52 metros, construído no século XIV. Fica no Quartier de Vincennes. Encontra-se na principal linha de metrô amarela número 1. Para chegar até lá, você tem que descer na estação Vincennes. O nosso monumento número 3 é a avenida mais famosa de compras do mundo, Avenue des Champs-Élysées. É uma prestigiada avenida de Paris com calçadas largas, cinemas e cafés e lojas luxuosas das maiores marcas. A Avenue des Champs-Élysées é uma das avenidas mais caras e dos aluguéis mais caros do mundo, chegando até 1,5 milhão por prédio. Em 2021, foi anunciado que após os Jogos Olímpicos de 2024, ela deve passar por uma reforma. Eles querem diminuir o tráfego de carros e deixar ela mais verde com árvores, e a linha de metrô para ter acesso também é a linha 1, na estação Charles de Gaulle Étoile. O nosso quarto monumento é o L'Arc de Triomphe. É um monumento histórico no meio de Paris que foi criado para a comemoração das vitórias militares de Napoleão Bonaparte, que ordenou a sua construção em 1806. Foram gravadas no monumento o nome de 126 batalhas vencidas e 558 generais. Ela fica na ponta da Champs-Élysées, no meio daquela rotunda que eu disse para vocês não atravessar se não for pela passagem. A linha de metrô também é a linha 1, estação Charles de Gaulle Étoile. O nosso monumento número 5 é a Arc de la Défense. O Grande Arco de la Défense é um monumento situado no bairro de La Défense. O arco recebeu esse nome por estar situado no moderno bairro da periferia oeste de Paris, e também devido à grande resistência dos franceses contra os russos na Guerra Franco-Prussiana. O Grande Arc de la Défense é um cubo oco de 112 metros de altura, coberto de mármore branco e aberto no centro, apoiado por 12 pilares de 30 metros cada. Para chegar até lá, você também pode usar a linha 1 e a estação que você desce é La Défense. O nosso monumento número 6 é o Panthéon. É uma igreja monumental, estilo neoclássico, situado no Quartier Latin, no 5º arrondissement de Paris, a linha 10 na estação Cardinal Lemoine. O nome do monumento, Panteão, é grego e a tradução significa de todos os deuses. Esse monumento tem desde a Revolução Francesa vocação para homenagear grandes pessoas que marcaram a história na França.
O nosso monumento de número 7 é a Cathédrale de Notre-Dame de Paris. Em português significa a Catedral de Nossa Senhora de Paris. É uma das mais antigas catedrais francesas. Em estilo gótico, começou a ser construída no ano de 1163, em homenagem à Virgem Maria. Feita ela na Ile de la Cité, entre as águas do rio Sena, atualmente passa por uma reconstrução devido ao trágico acidente ocorrido em 15 de abril de 2019. A catedral foi atingida por um violento incêndio, causando danos ao teto, pináculo e rosáceas. No dia do acidente, as causas do fogo ainda eram desconhecidas, embora se suspeitassem que tivesse a ver com as obras que estavam em curso. A estação para chegar até lá é a estação de Notre-Dame-des-Champs, na linha 12. Essa catedral é muito famosa no mundo todo, inclusive é lá que foi gravado aquele filme, O Corcunda de Notre Dame. Ela é muito famosa e é muito linda por dentro. Logo eles vão finalizar essas reformas e ela vai voltar a ser como era antes do incêndio. Uma curiosidade, quando pegou fogo, as famílias mais influentes da França doaram mais de milhões de euros para que a reforma da igreja começasse naquele momento. Inclusive, o dono do grupo LVMH, Arnaud Bernard, que é um dos homens mais ricos do mundo, doou milhões e milhões de euros para que fosse feita a reforma da Notre Dame. O nosso monumento de número 8 é o Jardin de Luxembourg. É o maior parque público da cidade de Paris, com mais de 22,4 hectares, localizado no 6º arrondissement, no metrô Odéon. A linha pode ser a 4 ou a número 10. O Jardin de Luxembourg atualmente pertence ao Senado da França, que está sediado no famoso Palácio de Luxemburgo. Ótimo para fazer piqueniques, encontros ou até ler um livro. O jardim possui um enorme parterre decorado com uma coleção exuberante de estátuas e também com pequenos lagos destinados ao lazer infantil. O jardim inclui também um pequeno teatro de fantoches, um pomar e um restaurante. Ele fica próximo ao Teatro Odéon. Esse jardim é muito lindo, tanto para você fazer uma corrida de manhã, caso você goste, ou só uma caminhada mesmo, ou para ali para ler um livro, encontrar uma amiga ou alguém que você queira, alguém que você goste. É mesmo lindo, vale super a pena também. Para passear de bicicleta, ele também é uma ótima dica. O nosso monumento número 9 é os Invalides. É um enorme monumento parisiense, cuja construção foi ordenada por Luís XIV em 1670 para dar abrigo aos inválidos dos seus exércitos. Hoje em dia continua acolhendo os inválidos, mas é também uma necrópole militar, a sede de vários museus. Entre as personalidades ilustres lá sepultadas encontra-se Napoleão Bonaparte, assim como o coração de Sébastien de Leprestre de Vauban, ilustre arquiteto militar francês responsável pela poliocértica francesa, o qual criou na época de Luís XIV uma série de fortificações militares ao reino, tornando-o impenetrável, localizado no metrô des Invalides, a linha número 8 ou a linha número 13. O nosso 10º e penúltimo monumento é a Ponte d'Alexandre III. A Ponte d'Alexandre III é uma ponte em arco que atravessa o rio Sena em Paris. A ponte liga o bairro dos Campos Elíseos, dos Invalides e da Torre Eiffel. É considerada uma das pontes mais ornamentadas e extravagantes de Paris. Está classificada como um monumento histórico francês e faz parte do conjunto arquitetônico Grand Palais e Petit Palais. Ela é a famosa ponte na frente da Torre Eiffel, aonde os apaixonados trancam seus cadeados e fazem pedidos para que seus relacionamentos durem para sempre. O metrô que você chega lá é os Invalides, linha 8 ou 13. Embaixo dessa ponte tem alguns restaurantes, alguns lugares na beira do rio Sena, onde você pode tomar um vinho, ouvir uma música e conversar com um amigo. E também existe uma balada ali embaixo que chama Le Frost, que também é bem legal à noite. É uma super dica para quem quer ir à noite para curtir uma baladinha ou só para tomar um vinho na beira do rio Sena também. Vamos ao nosso 11º monumento, o Moulin Rouge. É um famoso cabaré
com um grande moinho vermelho, onde acontecem espetáculos artísticos com shows, com mulheres vestidas sensualmente. Ficou famoso pela inclusão no terraço do seu edifício de um grande moinho vermelho, conhecido por A Willette. O Moulin Rouge é um símbolo emblemático da noite parisiense e tem uma história rica ligada à boemia da cidade. Localizado perto do famoso bairro de Montmartre, a linha número 2, a estação que você desce a Blanche. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre os 11 lugares que você pode visitar gratuitamente em Paris. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, me segue nas redes sociais e comenta aí qual desse você já conhece e qual desse você quer conhecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir muito para que tenha a parte 2. No próximo vídeo eu vou falar sobre a Torre Eiffel, o Champ de Mars, então já curte aí para mim soltar esse vídeo logo para vocês, tá bem? Eu quis fazer de uma forma mais rápida para que o vídeo não ficasse muito longo, então valoriza aí, deixa o seu like. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!